Boa noite, artes espíritas, seja bem-vindo ou bem-vindas. Vamos dar início à nossa palestra de hoje sobre doenças mentais. Hoje nós vamos falar sobre enigmas da mente. Maria, seja bem-vinda, Maria. Boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Ademir, seja bem-vinda, Ademir. Vamos fazer a nossa prece de abertura para a gente continuar com a nossa palestra de hoje. Deus, Pai de infinita bondade, grande arquiteto do universo, Senhor de nossas existências, estamos iniciando mais uma vez o nosso encontro semanal de todos os sábados para divulgar a mensagem renovadora do Cristo de Deus, a mensagem libertadora do Evangelho. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta oportunidade. Obrigado pela companhia de todos os irmãos que vão nos acompanhar nos ensinamentos de hoje. Obrigado, Jesus, mestre amigo. Obrigado, Maria Santíssima, Senhora de infinita bondade. Obrigado, queridos irmãos, benfeitores espirituais que nos acompanham, que nos inspiram por estes momentos. Que na noite de hoje a gente possa transmitir a mensagem renovadora do Cristo para todos os irmãos, de fácil entendimento para todos. Muita paz e muita luz, hoje e sempre, graças a Deus. Como eu já fixei aí, pessoal, o tema é os enigmas da mente. O que a gente pode encontrar nos enigmas da mente? São justamente as doenças kármicas. Como está a nossa mente? Como? Nós estamos mentalmente sadios, equilibrados? Pessoal, essa música de fundo que eu coloquei, está atrapalhando alguma coisa? Dê um ok aí para mim ficar sabendo. Marília, tu é de onde, Marília? Seja bem-vinda. Valeu, Ademir. Pois bem, então nós vamos continuar com a nossa conversa. E o que são doenças kármicas? As doenças kármicas, elas estão justamente, são enigmas que a gente cria em nossas mentes. As doenças kármicas. E o que são doenças kármicas? Doenças kármicas são doenças, ou seja, são consequências dos atos, dos vícios
e das práticas de maldade nessa existência e em existências passadas. Logo, a doença kármica, deixa eu tirar o som do WhatsApp aqui. A doença kármica, a gente traz ela arquivada em nossos perispíritos. É uma doença espiritual. Ela é uma doença gerada, ou seja, que a gente já traz no nosso arquivo espiritual, nosso perispírito. O que é o nosso perispírito? É um tipo de HD, onde a gente armazena todas as informações que a gente vai acumulando ao longo das existências. O perispírito, ele é um tipo de acumulação de dados. Então você vai acumulando e ele vai só recebendo. Se você armazenar coisa boa, tudo bem, mas se você armazenar coisa ruim, ele também aceita. Então, só repetindo, o que são doenças kármicas? São doenças causadas de atos viciosos, ou seja, de atos negativos, de consequências e práticas maldosas que a gente provocou com o nosso próximo e com nós mesmos. Naturalmente, gerou uma doença. Danificou o perispírito. E aí a gente vai sofrer as consequências. E o que é que quer dizer karma? Karma. O que é que quer dizer karma? Carlos Glênio, meu irmão amigo, seja bem-vindo, meu irmão, Carlos Glênio, do Gota de Luz de Souza. O que é karma? Karma é um termo hinduísmo que significa ação. Escola Hipólito Leon, seja bem-vinda, meus irmãos amigos. Boa noite, meus irmãos, seja bem-vindo. Então, o karma tem um significado, tem origem no hinduísmo, que significa ação. O espiritismo chama de lei de causa e efeito. Traduzindo, resumindo, karma nada mais é do que a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu fizer contra o meu próximo ou contra mim, eu vou sofrer as consequências. Cedo ou tarde, nessa existência ou em outra existência. Certo? Qualquer pergunta, qualquer comentário, vocês podem ficar à vontade, viu, pessoal? Para a gente dialogar. Então, doenças espirituais kármicas são doenças que a gente traz do passado e pode ser até nessa existência mesmo. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito viciada no tabagismo, fumo demais e as consequências é adquirir um câncer na traqueia, no esôfago, no sistema respiratório. Ok? Mesmo que eu não traga de existência anterior. Mas é uma doença causada por uma consequência de um vício. E pode ser uma doença, quando é de existência passada, pode ser uma doença causada por um mal que eu fiz a alguém. E lá na frente eu vou contar uma historinha para vocês
sobre um acontecimento de um jovem que fazia muitas atividades físicas. Então, todo e qualquer pensamento ou emoção ou sensação ou sentimento negativo gera no perispírito um acúmulo de energia negativa. Tudo que a gente vai pensando negativamente no mal, a gente vai gerando energia. Para o ateu ou para aquela pessoa que não acredita, ela não se incomoda, porque ela não acredita nas energias que nos envolvem. Nós vivemos feito peixes em um oceano de energias. E essas energias, elas são benéficas ou maléficas ao mesmo tempo. Se você está pensando no bem, se você pensa no bem, positivamente no bem, constantemente, você vai impregnar as energias que estão em sua volta de coisas boas. Se você pensa no amor, as energias elas vão ter a qualidade do amor. Se você pensa no mal, as energias ela vai ter a qualidade ou a inferioridade do mal. Logo, você vai absorver para as suas energias próprias uma porcentagem daquelas energias que estão em sua volta. Consequentemente, você vai adquirir uma doença. Certo? Se você está pensando, digamos, no sexo exagerado, o que é que você vai atrair? Energias de sexo exagerado, mau uso de sexo. O que é que vai acontecer? Você vai acumular energia no órgão, nas partes sexuais. E essa energia, se você não tiver a sensibilidade apurada para você perceber que alguma coisa normal está ali provocando um sofrimento, Antônio Marcos, seja bem-vindo, meu irmão. Então, logo essa energia vai causar um câncer na próstata. Ou, se for homem ou se for mulher, pode causar um câncer no aparelho reprodutor feminino. Então, o que é que acontece? Nós precisamos ter muito cuidado. Outro exemplo para vocês entenderem melhor. Se eu tenho o pecado da gula, eu vivo comendo constantemente. Eu vou adquirir uma energia negativa. Fábio Queiroga, muito bem-vindo, meu irmão amigo. Seja bem-vindo, Fábio. Então eu vou adquirir uma energia negativa que ela vai me provocar um desajuste no aparelho digestivo. Ok? Então, como eu já falei, nós estamos envolvidos sobre o fluido cósmico universal, que é um fluido neutro. Ele não tem cor, ele não tem cheiro, não tem nada. Nós é quem nos colocamos cores nele, qualidade ou defeito. Então, eu estou cercado, eu estou mergulhado nessa energia cósmica universal, que ela é neutra, como já falei. Porém, o meu sentimento, as minhas emoções vão colocar essas qualidades nela. Automaticamente, o meu sistema digestório, ele vai receber uma porcentagem dessas energias negativas da gula. E aí ela vai me provocar um mal-estar, que pode se transformar em um câncer. Ou seja, o câncer é uma doença de origem espiritual,
que ela vem para nos educar espiritualmente. Lá na frente a gente vai ver isso. Ok, pessoal? Se vocês quiserem comentar, fica à vontade. Estamos aqui para aprender uns com os outros. Continuando. Então, o organismo perispiritual adquire uma forma mais densa e sua cor fica mais escura. Por causa da obsessão, por causa da absorção dessas energias nocivas. Ou seja, a gente pensou negativamente e a gente colocou a cor naquela energia cósmica universal que nos cerca. E aí a gente absorveu aquela energia para nós. Ok, pessoal? E para onde foi aquela energia? Para onde eu estiver praticando o ato ilícito. Se eu estou comendo demais, estou praticando o pecado da gula, para onde é que vai essa energia? Para o aparelho digestivo. Se eu estiver praticando o sexo desregado, para onde é que vai essa energia, pessoal? Para os órgãos sexuais. E vice-versa para qualquer outro tipo de sentimentos ou emoções ou ações, seja o que a gente estiver fazendo. Continuando a nossa conversa. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Ao colocar, olha só o exemplo. Você compra um coador de café, tá certo? Bem branquinho. E esse coador de café, você começa a coar o café nele, certo? Olha como é interessante esse exemplo que eu estou dando para vocês. O coador, inicialmente, ele está limpo, bem branquinho. Com o passar do tempo, mesmo você lavando, ele vai criando uma cor diferente. Vai ficando preto, ó, amarronzado. Por que aconteceu isso? Porque você vinha constantemente coando o café no mesmo. Chegou um tempo que você precisa ou precisou de colocá-lo numa limpeza mais severa. Você precisou colocar ele em uma água sanitária para remover aquela impureza que já está nos tecidos, nas malhas daquele tecido, certo? Aí o que aconteceu? Ele sofreu aquela lavagem, seus tecidos, a sua malha sofreu as consequências da lavagem. Com o passar do tempo, ele fica frágil por conta disso. Mesmo assim ocorrerá o mesmo com o coador de papel. O mesmo ocorre também, meus irmãos, com o nosso perispírito. O nosso perispírito, ele é aquele aparelho, certo? Que absorve. Ele absorve. Tudo que a gente fizer, ele absorve. Tudo que a gente pensar, ele absorve. Existe um ditado popular que diz assim, olha só. Diz o que pensa, que eu te direis quem és. Aí a doutrina espírita fala de outra forma, diz o seguinte: diz o que pensa, que eu te direis com quem andas. Olha só, se você está pensando no bem, no amor,
na misericórdia. Você está sendo acompanhado de bons espíritos. Se você está pensando no mal, na maldade, em cometer crimes, com quem é que vocês andam? Com quem é que a gente anda? Com espírito que pensa igualmente. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, nós colorimos a energia universal com o nosso pensamento, com as nossas atitudes. Quando a gente coloca com essas energias da maldade, milhões, milhares e milhares de entidades se aproximam da gente. Porque se afinizou com o nosso pensamento e se afinizou com aquela energia que a gente tingiu com o nosso pensamento. É isso, é assim que funciona o nosso perispírito. O nosso perispírito, ele suga as energias. Ele absorve as energias do ambiente. Se você não tiver cuidado, você pode adquirir doença de palmo em palmo, conforme o seu pensamento. Então, gente, ainda que o organismo perispiritual absorva a maior parte das energias negativas e possa até descarregar estas substâncias no corpo físico, o espírito ficará manchado, necessitará de uma limpeza mais profunda. Que limpeza é essa, pessoal? É justamente o mergulho do espírito em um corpo, em um novo corpo, em uma nova existência, para se limpar, para limpar o coador de café que é o nosso perispírito. O perispírito é tudo no ser humano. É mais ou menos isso, viu, Antônio Marcos? É porque o perispírito, ele traz doença de todas as existências. Assim como traz também, Antônio Marcos, virtudes. Tudo que a gente faz, tudo que a gente adquire, a gente leva no perispírito. Leva e traz. Leva e traz. Se você pensamos o bem, vem o bem. Mas pensar no mal, vem o mal. Exatamente, Antônio Marcos. Isso mesmo. Se você pensa no mal, o que é que vai acontecer? As energias do mundo espiritual, que são as energias cósmicas, elas vão ficar com a característica do mal. Automaticamente você vai adquirir quem? O mal. E o mal vai lhe provocar um mal-estar e vai transformar em uma doença ou em doenças. Se você pensa no bem, no amor, no perdão, na misericórdia, as energias, ou seja, o fluido cósmico universal que cerca as criaturas, que envolve as criaturas, elas vão ter características de amor, de paz, de tudo que você possa imaginar. Automaticamente elas vão nos provocar bem-estar, boas sensações, saúde, equilíbrio, tudo de bom que a gente possa imaginar. Por quê? Porque nós vivemos como peixe mergulhado em um oceano, diz André Luiz. É como uma pessoa que é negativa, nunca acontece nada na vida dela. Exatamente. Quem pensa só negativamente, Antônio Marcos, não consegue se posicionar ou equilibrar-se no pensamento positivo.
nas coisas boas, nada dá certo para ela, porque ela vive 24 horas no negativismo. Tudo dá errado para ela. Isso é uma oportunidade que ela está tendo de adquirir várias doenças para ela, porque ela só pensa negativo e nada vai dar certo. Olha só, Antônio Marcos, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele funciona positivamente e negativamente. Se você pensa positivamente, ele vai sempre te defender, ele vai criar sempre proteção para a sua imunologia, seu sistema imunológico. Certo? Ou seja, evitando de você adquirir doenças. E atingem as pessoas ao seu redor, atinge também. Se ela tiver, só frisando aqui, viu, Antônio Marcos? Se ela estiver também vacilante, no negativismo, atinge também. Agora, se ela estiver positivamente, só pensando no bem, elas não vão ser atingidas. Essas pessoas que vivem pensando no bem, elas criam uma autoimunização contra o negativismo, certo? Não consegue ser atingida, só se elas for vacilante e não vigiar e nem orar como nos recomenda Jesus. E automaticamente elas serão atingidas pelo negativismo de quem está por perto. Márcia, do Nova Luz, seja bem-vinda, minha irmã. Márcia, nós estamos falando sobre os enigmas da mente, que são justamente as doenças, Márcia, que a gente adquire devido ao nosso comportamento negativo, nessa existência e em existências passadas, Márcia. Já fixei aí o tema no rodapé do Instagram. Então, continuando aqui esse exemplo do coador de café. O espírito necessita dessa lavagem, assim como a gente faz no coador de café. Quando ele está muito encardido de tanta gente coar café, a gente coloca ele de molho, certo? Num recipiente com água sanitária, com sabão, com água quente, para poder, até com aquele, eu estou esquecendo aqui uma substância que a gente coloca para lavar esgoto. Então, são substâncias que a gente retira Temos que pensar sempre positivo. Exato. Sempre positivo. Mesmo que a gente, no momento, a gente não alcança aquilo que a gente está pensando. Mas a gente tem que pensar sempre positivo. Olha, Antônio Marcos, deixa eu dar um exemplo aqui para você, um exemplo pessoal, que eu venho sempre encarando isso, desde quando minha mãe estava passando por sofrimento devido do câncer que ela teve, né? E eu fazendo o curso de geografia pela UEPB, e chegou um tempo, lá pelo 5º período, de 4º ao 5º período, que eu fiquei muito balançado, muito pessimista, querendo desistir. E os colegas sempre dizendo, não, Marco, você não pode desistir agora, porque você já está numa boa caminhada e não pode desistir agora. Vamos até o fim. E isso me criou um ânimo, certo? Fez com que eu não desistisse, não deixasse para o meio do caminho uma caminhada que eu já vinha traçando. Se eu fosse mais fraco e não ouvisse os conselhos positivos daqueles colegas, talvez eu tivesse deixado para trás algo que eu já estou bem perto de concretizar. Então é isso que nós devemos pensar sempre positivo.
mesmo que no momento atual seja tão difícil, mas que não é impossível. E temos que crer e ter fé também. Exatamente, Antônio Marcos. Crer e ter fé. Fé divina, Antônio Marcos, e fé humana. As duas fés. Então, vamos continuar aqui. A reencarnação, pessoal, a reencarnação do espírito sofredor, é justamente a lavagem pesada, dolorosa, que o espírito precisa de passar para tirar as manchas pretas, as manchas amarronzadas, deixadas no seu perispírito em vidas passadas. De tanto mal que ele usou a sua existência no passado. Como eu já dei o exemplo para vocês, usou mal do sexo, usou mal da alimentação, comeu demais, fez sexo desregado, foi um rico avarento, foi um intelectual orgulhoso, prepotente. Então ele danificou o perispírito em uma existência anterior. E aquele perispírito ele voltou para a espiritualidade com aquele perispírito danificado. Em cada compartilhamento do seu perispírito está gravado. Está gravado. E aí Deus, não é Deus que castiga. Quando ele se prepara para voltar para a Terra, para fazer essa lavagem perispiritual, ele mesmo, impulsionado pelas leis divinas que está na sua consciência, ele pede a Deus uma oportunidade para lavar o seu perispírito aqui na Terra. Como é que vai acontecer? Ele vai vir com câncer, ele vai vir com vários tipos de doenças. Doenças degenerativas, doenças cardíacas, vários tipos de doença e em vários locais da sua estrutura. Porque, como eu falei para vocês, em cada compartilhamento do seu arquivo perispiritual vai vir danificado. Se eu peguei um revólver e dei um tiro na cabeça de alguém, eu vou vir com o meu perispírito danificado. Ou no próprio dele, na sua própria cabeça. Porque qual é o significado que eu traduzi logo no início de doenças kármicas? Doenças kármicas são doenças derivadas do nosso passado, dos nossos vícios e do mal que a gente praticou, com o nosso próximo e conosco mesmo. Está entendendo? Olha como é interessante. Tudo arquivadinho no nosso perispírito, em cada detalhe do nosso arquivo. É semelhante a um HD de um computador. É semelhante a uma CPU do computador. A gente vai arquivando, a gente digita um arquivo, um artigo, a gente vai salva naquele compartilhamento do nosso computador. E aí a gente vai só acumulando texto, imagem, foto, tudo no mundo. Do mesmo jeito é o nosso perispírito, ele funciona como um HD, como um computador. Tudo que a gente fizer na nossa existência atual, a gente vai sempre arquivando naquele compartilhamento, naquele localzinho. Quando a gente volta para a espiritualidade, a gente volta com esse detalhe. Por quê? Porque a gente não pode perder aquilo que a gente adquiriu. Então, meus irmãos, Deus, em sua infinita misericórdia, concede o nosso pedido. Porque a lei de causa e efeito
está na nossa consciência e ela nos julga, ela nos condena, ela nos liberta, ela nos salva. O Tribunal de Justiça Divina está em nossa consciência. Portanto, a gente é quem se condena, como fosse as nossas lembranças. Exato. Às vezes, Antônio Marcos, a gente está sofrendo, se a gente fizer uma boa reflexão, Antônio Marcos, desse sofrimento atual, a gente pode ter um reflexo de uma lembrança passada, de algo que a gente fez de ruim, por isso que a gente está sofrendo. Ora, se a gente vive uma existência de muito sofrimento, de dores horríveis, não é porque Deus é mau, não é porque Deus nos castigou, de forma alguma. É porque nós somos merecedores, nós pedimos a Jesus, nós pedimos a Deus. Deus não nos criou para sofrer, Deus nos criou para sermos felizes. Só que, no decorrer da existência, a gente faz coisa errada e automaticamente a lei de causa e efeito, que é o karma, nos faz redirecionar o caminho do bem. Por isso que a gente sofre. Então a limpeza kármica pode e deve ser realizada sem o sofrimento. Ocorre que muitos espíritos buscam aprimorar-se mais rapidamente, escolhendo muitas vezes a doença como meio de expiar o mal feito anteriormente. Olha só, a gente pode escolher, por exemplo, se você é aquela pessoa que viveu, você era um médico e passou o tempo todo provocando o aborto, tirando vida, oportunidade de vida, de existência. E você, quando volta para a espiritualidade, você volta com o seu HD cheio, recheado de condenações. A sua mente vai lhe condenar. Não é Deus que está lhe condenando, não. É você próprio. Por isso que muitos espíritos acham que vindo aqui para a Terra para fazer numa missão, no caso como ele diz aqui, ele pode vir, ele pode escolher entre o sofrimento e a alegria, a felicidade. Por isso que muitos deles escolhem vir aqui para a Terra cheios de defeitos, cheios de deformidade, dependendo de todos e de tudo. Porque é para isso, é nessas condições que a pessoa vai reparar, que a pessoa vai espiar o mal que ele fez. É o que você fez aqui na Terra, leva com você. É verdade. O que a gente fizer aqui na Terra, a gente leva conosco. Leva, Antônio Marcos, arquivado no nosso perispírito. O nosso perispírito, como já falei e repito, ele é um tipo de HD, é uma caixa que a gente vai sempre guardando. É como essa caixinha de lápis que você vai sempre guardando o que você faz. E você vai levar ela.
Você não vai levar ela seca, não. Você vai levar ela com o que você colocou dentro dela. E ela vai lhe provocar tormentos. Mas ela pode ser. Pode ser também Pode felicidades. reverter o caso. Pode ser também felicidades. Dependendo de suas as duas ações. Porque nessa caixinha você pode depositar boas ações. E essas boas ações, elas vão te proporcionar felicidades espirituais. E pode ser ainda aqui na Terra, antes de você voltar para o mundo espiritual. Ok? Entendeu agora? Vó Luzia, seja bem-vinda, minha querida irmã. Seja bem-vinda, Luzia, lá do Cemitérios do Bem, não é isso, Luzia? Então, os enigmas, é nisso aí que está os enigmas da nossa mente. Boa noite, Luzia, seja bem-vinda, minha irmã. Mas lá você vai ter julgamento nos nossos atos aqui na Terra. Olha, Antônio Marcos. Quando você estiver lá no mundo espiritual, Deus não vai lhe julgar, não. Jesus não vai lhe julgar. Seja bem-vinda, minha irmã. Quem vai nos julgar, Antônio Marcos, somos nós mesmos. Você mesmo. Nós mesmos é quem vamos nos julgar. As leis de Deus, onde estão? Não está em nossa consciência, Antônio Marcos? Então, as leis de Deus, a lei de causa e efeito, por exemplo, ela é quem vai nos julgar. E a gente vai ficar sofrendo as consequências do mal que a gente causou. Nós é quem vamos nos julgar. O Tribunal de Justiça está em nossa consciência. Exatamente, Ademir. Quando houver esse julgamento por nossa parte, por nossa livre e espontânea, como diz o nosso irmão Ivonado, livre e espontânea pressão, a gente vai pedir uma nova oportunidade ao nosso Criador Universal. E aí ele sempre estará disposto a nos dar a oportunidade. Porque ele nos ama. Deus é amor. Mas Deus também é um legislador. Deus é amor e é um legislador. Porque ele criou lei para reger a sua criação. Deus é legislador que criou leis para reger a sua criação. E as leis estão aonde? Em nossa consciência. Quem vai nos julgar? Nós mesmos. Porque vamos entrar numa zona de perturbação mental causada pelos nossos vícios, pelo mal cometido, e aí vamos nos julgar. E aonde é que vai entrar a misericórdia de Deus? Na oportunidade que Ele nos dá de voltar à Terra ou em qualquer outro planeta para reparar o que a gente fez de ruim. Se fizermos coisas boas, Antônio Marcos, o bem, seremos também libertos, salvos pelas leis divinas, pelo tribunal divino. A felicidade é a nossa moeda. A felicidade é o nosso ganho. Pela consciência tranquila
do bem feito ao próximo e a nós mesmos. É isso que nós precisamos colocar em nossa mente. Que Deus não condena ninguém. Eu fico triste, pessoal, quando eu escuto alguém dizer assim: está sofrendo, é castigo de Deus. Isso é um castigo de Deus, porque Ele tirou a vida de muitos, por isso que está sofrendo. Deus castigou. Deus não castigou ninguém, porque Deus não é severo, Deus não é carrasco, Deus não condena, Deus não julga. Nós é quem nos julgamos. Se nós passamos o tempo todo fazendo mal às pessoas, nós vamos um dia parar de fazer o mal e vamos colher as consequências de tudo aquilo. E aí, diante do sofrimento, a gente não tem o dever, a gente não tem a obrigação de dizer: estou sofrendo porque a minha estrela é apagada, porque Deus me esqueceu, ou então porque minha família me abandonou. De forma alguma. Estou sofrendo porque eu fiz o mal a alguém. Por isso que eu estou sofrendo. Certo? Então, o câncer na visão espiritual, vocês acham que é uma doença? O câncer é uma doença espiritual? Não foi o que aquela pessoa plantou. Aí vai colher. Não foi o que aquela pessoa plantou. Aí vai colher. Não, ela vai colher, Antônio Marcos, ela vai colher o que ela plantou. Certo? Ninguém colhe o que o outro planta. Por exemplo, eu sou pai. Um exemplo, viu? Eu sou pai. Eu vivo praticando o mal. Meu filho, Lucas, não vai colher o mal que eu estou praticando. De forma alguma. Se é que eu estou entendendo a sua colocação. Ou, se eu planto o bem, eu não vou colher o mal. Se eu planto o bem, eu vou colher o bem. É uma lei natural. Então, o câncer é uma doença educativa. Antes de encerrar a nossa live, eu vou falar para vocês aqui o que é que diz André Luiz numa psicografia de Chico Xavier. Vamos ver aqui o que é que ele diz. Então, o câncer é uma enfermidade kármica. Olha a pergunta: o câncer é uma enfermidade kármica? A experiência diz que sim. Estamos submetidos a um mecanismo de causa e efeito. De causa e efeito. Que nos premia com a saúde ou corrige com a doença. Olha como é interessante. Isso está na psicografia de Chico Xavier, no livro de André Luiz. É aquela pessoa plantou o bem, vem só o bem. É, exatamente. Você planta o bem, você vai colher o bem pelo bem que você plantou. Agora eu vou dizer uma coisa para você, viu, Antônio Marcos, e para todos que estão nos acompanhando. E para quem for assistir essa live, futuramente. A gente não se iluda, que a gente não vai passar por sofrimento. Vai vir sofrimento, mesmo você praticando o bem, viu, Antônio Marcos? Vai vir sofrimento. Vai vir coisa para você, para saber se você aprendeu a lição. É como uma prova. A prova para lhe testar. O que é a prova? Chico Xavier, um grande médium,
admiro muito ele. Pois é, exatamente, Antônio Marcos. Aí o que é que acontece, viu, Antônio Marcos? A gente pratica o bem. Olha, Chico Xavier, vamos aproveitar que Chico Xavier, dá um exemplo de Chico Xavier. Ele só fez o bem, Chico. Mas o que era que a madrasta dele fazia? Judiava com ele. Aí a gente pode até dizer assim, mas ele não só fazia o bem? Só. Mas acontecia o mal na vida dele para ver até que ponto ele está aprendendo aquela lição do bem. Entendeu como é que funciona? Não é porque a gente está só praticando o bem que a gente não vai passar por dificuldades em nossa vida. Vamos sim, mas a gente vai passar com mais fé, com mais confiança, porque a gente aprende que tudo é passageiro, tudo passa, e é isso. Então, meus irmãos, como nós já estamos nos minutos finais da nossa palestra de hoje, desde já eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam, que estão colaborando conosco, com os comentários. Muito bem, obrigado, viu, Antônio Marcos, pela sua participação. Como se fosse um teste, a gente sempre somos testados todos os dias da nossa vida. Exatamente, Antônio Marcos. É um teste. O seu professor passa um ensinamento, um conteúdo para você e ele faz uma atividade avaliativa daquele conteúdo para ver se você aprendeu, se você entendeu aquele assunto. Isso, e você vai ter dificuldade ou facilidade de passar naquela avaliação, conforme o seu entendimento, conforme o que você aprendeu. Certo? Então, muito obrigado a todos vocês que participaram conosco da live e que Deus abençoe grandemente as famílias de vocês, os lares, o trabalho onde vocês trabalham, com muita paz, saúde, felicidades. E aí nós vamos fazer a nossa prece final. Quem quiser fechar os olhos, fica à vontade. Durante a prece, meus irmãos e irmãs, amigos que nos acompanham, se vocês quiserem pensar que essa energia da prece chegue até alguém que está sofrendo, pense que ela vai chegar, ok? E até a mim também. A todos nós. Então, Deus Pai de infinita bondade, Jesus, médico das almas sofredoras, neste momento de recolhimento mental, de recolhimento espiritual, no nosso quarto íntimo, nós te pedimos, ó Mestre amigo, que as nossas energias do bem, da cura, do amor, juntamente com as tuas energias, Senhor Jesus, possa chegar nos corações das pessoas que a gente quer ajudar. Das pessoas que neste momento, Jesus, nós estamos com ela no nosso coração e na nossa mente. Jesus, cura, Senhor, de infinita bondade, todas elas conforme a condição e o merecimento de cada uma. Se for para o merecimento, se for para a felicidade de todas, que recebam a cura neste momento. Nós ordenamos em nome de Ti, Jesus. Obrigado, Deus, por mais um dia de existência na Terra, por esta noite, por este encontro espiritual nesta live. Muito obrigado, Deus, pelo pão de cada dia, pela família consanguínea e espiritual. Obrigado, Senhor, por tudo de bom que nos é proporcionado. Que o Teu amor, que a Tua misericórdia desça sobre toda a humanidade nas duas dimensões da vida. Em especial, Senhor, pelos que mais sofrem. Muita paz e muita luz
hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Pessoal, um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.